Graça e paz, querendo saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos sobre a palavra de Deus. Essa série de mensagens no Salmo 119, né? Vivendo como a palavra como uma forma de vida. A palavra que nós encontramos vida, porque a palavra é Jesus. Jesus é a palavra. E gostaria de compartilharmos a palavra do Senhor nos Salmos 73 a 80. Né? No Salmo 119, 73 ao versículo 80. Que nos fala assim: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Os que te temem alegram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltam-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Então a palavra do Senhor, meus queridos, ela não traz isto. O salmista, ele traz algo como nos outros versículos: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Um reconhecimento que o Senhor, ele nos formou. E nesse chamado, nesse reconhecimento, estamos reconhecendo que Deus é o nosso Criador. Ele criou todas as coisas. Não há dúvida no meu coração, não há dúvida no seu coração. Eu creio nisso, que a palavra de Deus, ela que molda todas as coisas, e ela que nos aperfeiçoa, porque ele fala: afeiçoaram, dá-me inteligência. Então o afeiçoou o salmista. E a palavra de Deus, ela nos faz isso. Ela nos faz conhecer que nós somos dependentes do Criador, dependente desse Deus vivo, um Deus que tem nos chamado. E tem um povo que somos nós, que ele fala: os que te temem alegram-se quando me viram. Então uma alegria quando nós vemos os irmãos, um temor de comunhão, de servirmos junto ao Senhor, tudo para edificação. E ele continua falando: quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Então aqueles servos que têm esperado no Senhor, esperado na sua palavra, não estou falando aqui de palavras humanas, mas aquilo que contém na palavra de Deus,
que é o nosso, é a suficiência que nós temos que ter da palavra de Deus, aquela que nos instrui, aquela que nós necessitamos todos os dias da palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. Isso ele era satisfeito. Ele fala: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que a sua fidelidade me afligiste. Deus nos ama, queridos, do amor tão grande que Ele nos constrange, porque Ele sabe realmente quem nós somos. Não conseguimos enganar a Deus. Nós no alto enganamos. Conseguimos enganar outros homens, conseguimos burlar muitas leis, conseguimos enganar o nosso próximo, fingir algo que não somos, mas não conseguimos enganar Deus. Não pense que estamos enganando a Deus. Saia disso. Porque Ele fala: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos. A justiça de Deus, os caminhos do Senhor, a fidelidade de Deus são justas. Porque Ele continua fiel, por mais que nós viemos a ser infiéis, Ele continua sendo fiel. Deus continua sendo fiel. Ele não depende daquilo que você faz, daquilo que eu faço para ser fiel. Ele é fiel. A palavra fala que Ele é fiel. A fidelidade dele, por isso que nos constrange. Porque como nós aqui, fomos formados, ele reconhece, ele entende, fui formado por Deus. Temos que reconhecer, nós fomos transformados pelo Senhor, regenerado através do Espírito Santo de Deus, pela sua palavra. Ele sempre continuou fiel e continua fiel até hoje. Ele é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Se você não serve esse Deus, sirva um Deus vivo. Você é livre para adorá-lo. Ele deseja, Ele quer que você o adore. Ele quer que você queira. Essa é a verdade. Ele não te obriga. Ele te liberta e diz, não peque mais. O que Jesus disse? Vai e não peques mais. Você é livre para escolher. Ele é fiel. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Sirva. Que essa palavra para você, que ela sirva, porque a benignidade para nos consolar. Afligidos, perseguidos, somos desprezados. Querido, nós somos desprezados, você é desprezado no lugares que você tem passado. Jesus também foi desprezado entre os homens. Homens viraram o rosto contra ele, não se afeiçoaram. E pessoas que nós vemos aqui, não se afeiçoaram, mas esse salmista diz, no 73,
As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Tem te afeiçoado a palavra de Deus? Ou você precisa de um enfeite? Você precisa de um show pirotécnico? Você precisa mais de uma coisa mística para se arrepiar? A palavra não é o suficiente? O Espírito, o Consolador, que nos fala, sirva, pois, a tua bondade para me consolar. Jesus disse, queridos, não vos deixarei órfãos. E você não é órfão, a igreja não é órfã. A igreja não é órfã. Não é. A igreja não é órfã. Ele diz que enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Eu tenho sobre a minha vida. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos consolar, para que a tua palavra ela sirva, e ela tem que servir para você, ela tem que ser o suficiente. Sua alegria venha sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, usa a tua lei e a tua delícia. A lei do Espírito Santo de Deus, a qual nós vivemos hoje, não é aquela lei mosaica, mas a lei do Espírito. Ela é uma delícia. Então nós podemos desfrutar dessas delícias do Espírito Santo de Deus, os dons, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é a graça de Deus, viver a graça. Não só estar no período, mas viver, praticar a graça do Espírito Santo de Deus. Confunda-se os soberbos. Pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Confundam-se. Jesus veio, Jesus confundiu os fariseus, os saduceus, todos. Jesus confundiu-os. Eles não creram que aquele era o Messias. Não se confunda, meus queridos. Não se confunda. Jesus, ele se faz revelar. Deus se revela através do seu Filho, Jesus. Jesus. O holoforte não pode estar em nós. Em nós. Não pode. É em Jesus. É em Jesus. Nós vemos tudo ao contrário. O holoforte na igreja. No homem. Não. Não. É em Jesus. Não se confunda, não se deixa. Trataram de formas terríveis. Jesus, e você espera o quê? De nós. Que estamos num caminho, dessa verdade, desta vida que é Jesus. Eu meditarei, então eu me lembrarei, queridos, do que está na palavra. Desde a formação do homem, quando ele fala, as tuas mãos me fizeram, desde a criação do homem, e formou. O Espírito Santo de Deus ele tem transformado, tem consolado, tem nos dado alegria da palavra, tem nos dado a lei do Espírito Santo, que é a nossa delícia, que é o nosso prazer. A alegria do Espírito Santo. Ele fala, volte-se para mim, os que te temem,
aqueles que têm conhecido os teus testemunhos, que voltemos para Cristo, que voltemos, que está longe, volte para os braços do Senhor Jesus, volte para a delícia, que é estar na presença de Deus, ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Seja reto, ele fala, seja reto no meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Que as nossas intenções, que os nossos sentimentos possam estar na palavra de Deus. Tem que estar na palavra para ser reto. Seja reto, para que eu não seja confundido, para que você e eu não viemos a desfalecer pelo engano, pelas falsas doutrinas, que são bonitas, lindíssimas, mas que nos desvia da verdade. Que possamos, queridos, nos deliciar com o Espírito Santo, com a alegria da palavra de Deus. Que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos guardar essa palavra, que possamos praticá-la. Não adquire só conhecimento, pratique-a, essa palavra. Pratica, viva essa delícia que está sendo guiado pelo Espírito Santo, pela sua palavra de Deus em nós, um reconhecimento que nós servimos a um Deus, nós não somos deuses, nós somos seres humanos formados por Ele, para que o seu nome venha a ser glorificado. Que possamos viver essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.